Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, Estamos aí. pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Olá, você está no podcast Educação em Destaque, o seu canal sobre educação aqui no YouTube. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e nós contamos com o apoio dos nossos parceiros, o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal. Também temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos ainda o apoio da CONTE, a Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos também o SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Essas entidades, esses sindicatos nos apoiam e temos também o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Então é isso, nós estamos hoje aqui com uma convidada que é uma grande alegria para o podcast Educação em Destaque recebê-la para esse programa. Estou falando da professora Rosilene Correia. Rosilene é ex-diretora do SIMPRO-DF e atual diretora da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Rosilene, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Espero que a gente tenha uma boa conversa para que todos aqueles que nos acompanham aí possam compartilhar o nosso conteúdo, fazendo com que ele possa chegar cada vez mais longe. Rosilene, nós começamos aqui querendo saber um pouco mais sobre o nosso convidado. Então eu gostaria de saber de você quais as suas primeiras impressões da escola, já que esse é um canal dedicado à educação. Bom, primeiro eu que agradeço aqui em nome da CNTE, do SIMPRO, enfim, em nome dos educadores e educadoras desse país, por estar aqui e da importância de termos esse espaço para debater educação. Eu sempre falo que assim, falar de educação é algo que a gente começa e não quer parar, né? Mas, e que lamentavelmente tem coisas que hoje eu ainda falo e sonho em ver realizado, que eu fazia a mesma discussão quando fiz magistério. Se hoje eu estou com 60 anos, você imagina que já tem alguns aninhos aí, né, desse debate. Mas, enfim, educação na vida da gente, né? O que é educação nas nossas vidas? Eu sou prova de que a educação realmente pode mudar o rumo que naturalmente estava traçado para você, e foi isso que me aconteceu. E eu fui a primeira vez para a escola numa condição meio que de privilégio, porque era uma cidade muito pequenininha, Petrolina, Goiás, não é Petrolina, Pernambuco, e que não existia jardim de infância, tinha um colégio das freiras e o grupo escolar, né, o público. Mas mesmo no Colégio das Freiras não tinha jardim de infância. Então, mesmo as famílias que queriam que seus filhos fossem mais cedo para a escola não tinham essa oportunidade. Mas aí a dona Lurdinha, filha da dona Dagmar, vizinha nossa, ela terminou o ginásio e voltou para a casa dos pais, e aí montou uma turminha de 6 anos na igreja, no salão paroquial, que não tinha uma praça ainda, a gente chamava de largo, né? De frente para minha casa era a igreja, com esse largo, aquela grama, aquele poeirão ali e tal. E lá, então, no salão paroquial, foi o meu primeiro contato com o mundo da escola, que era ali a salinha com a dona Lurdinha, que foi minha alfabetizadora. Eu e mais algumas crianças ali, de algumas famílias, que puderam pagar, inclusive, para que ela fizesse esse atendimento. Então é isso, assim, a minha lembrança, o meu primeiro contato. E depois, claro, junto com todo mundo, indo para a escola mesmo, né? Aí naquele ambiente escolar, mas numa cidade muito pequena. Pois é, você é pedagoga e depois fez uma especialização sobre gestão educacional, não é isso? Na UNB, como é que é isso? Na verdade, eu já estava trabalhando com EJA, e aí teve essa especialização que era o papel da coordenação pedagógica em combate à evasão e ao analfabetismo, né? Então é isso, assim, como é que essa coordenação pedagógica pode atuar, como é que a gente pode, dentro do espaço da escola, fazer uma discussão voltada mesmo para essa realidade que era, no meu caso, em Samambaia, o noturno de Samambaia.
Tá, e a tua motivação para fazer pedagogia, foi lá com a dona Lourdinhas ainda? Ou como é que isso veio acontecer na tua vida? Então, quando eu falo que as coisas foram mudando o rumo assim na minha vida, é um pouco isso. Quando eu morava nessa cidade, ainda lá pelos meus 8 anos, teve uma grande obra, né, lá na década de 70, que era da rodovia. E aí foi quando eu vi de perto, pela primeira vez, aviões pequenos que iam até lá para levar os engenheiros e tal. E aquilo então despertou assim um interesse. E aí eu comecei a sonhar que eu queria ser engenheira civil, né? Porque tinha os engenheiros ali. Mas depois disso muita coisa mudou na minha vida. A minha família, a gente tinha uma condição financeira razoável ali. Meu pai era um dos bons fazendeiros daquela região. Mas os negócios não deram certo, enfim, tivemos que vender a propriedade que tínhamos, a casa na cidade, e acabou que nos mudamos para um interiorzão de Goiás, que era Niquelândia lá na década de 70. Primeiro passamos por Anápolis, mas foi uma passagem de menos de 2 anos, acho que 2 anos ficamos em Anápolis. E aí fomos para a roça, né? E aí eu me vi, inclusive, assim, claro, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, eu sou filha única, mulher, a caçula de 6 filhos. Então, tinha uma certa, um conforto em casa, assim, de algumas regalias, né, por ser a única filha, caçulinha. E a escola era muito o meu espaço, assim, meu pai e minha mãe sempre tiveram muito orgulho disso e tal. E é claro que eu brincava muito de escolinha, e eu era sempre a professora, nunca a aluna, né? Eu queria sempre ser a professora. Então tinha um pouco disso, mas que isso é muito natural nas crianças, né? Nas brincadeiras e tal. E depois, quando eu acabei indo morar nessa roça em Niquelândia, aos 12 anos eu já estudava à noite, porque era a forma que tinha de ir para a cidade junto com meus irmãos. Tinha um carro. Eles trabalhavam durante o dia e não dava para ir 2 vezes dessa viagem. No primeiro ano, meu pai me levava de manhã, porque eu era muito menininha, né? Mas no ano seguinte, 12 anos, já estava um pouco adulta e já podia ir. Então, enfim, a necessidade fez com que eu me tornasse uma estudante do noturno aos 12 anos. Então, eu era uma menina e eram só adultos, trabalhadores mesmo, muitos da Níquel Tocantins, aquela E não tinha outras meninas nessa sua turma? Não, eu era a única nessa idade. O restante, todos eram trabalhadores, né? Então, eu era muito bem cuidada por eles, eu fui muito acolhida ali. Eu era a menininha da turma mesmo, eles cuidavam de mim, né? E depois, no ano seguinte, quando eu estava com 13 anos, eu tive que ficar sem estudar, porque o dinheiro realmente acabou, teve que vender o carro, não tinha dinheiro para gasolina, enfim. Meus irmãos nunca mais voltaram para a escola e eu fui a única que passei o ano inteiro, 1977, foi o meu ano de lamúrias, né? Porque eu não conseguia me ver fora desse mundo escolar, porque eu já tinha consciência de que era estudando que eu poderia mudar o rumo das coisas. E aí, só que meu pai, por eu ser única filha e ainda muito menina, ele não queria que eu saísse de casa para estudar. Mas eu e minha mãe, aí assim, a minha mãe, depois de muitos anos, é que eu fui entender o papel da minha mãe nisso tudo, sabe? Assim, o quanto ela foi uma mulher revolucionária ali, porque ela insistiu com meu pai, convenceu meu pai de que eu precisava voltar a estudar. Ela abriu mão de ter sua única filha com ela, né? Que ela quis tanto. Então, acabou que eu vivi com a minha mãe 13 anos apenas das nossas vidas. Aí nós estamos falando de você com 15 anos, já voltando à escola. Não, com 13 anos, né? 13 eu fiquei sem estudar, 13 anos. Aí, quando eu fiz 14 anos, eu já estava morando em Anápolis novamente com uma tia. E aí, claro, já fui para Anápolis mantendo como estudante do noturno, porque eu tinha que ajudar nas tarefas domésticas em casa para poder estudar. Então, foi essa combinação. E aí, ali, eu decidi que eu tinha que estudar, que eu não podia voltar para a roça e que era estudando que eu poderia mudar o rumo das coisas, porque, assim, eu passei por experiência de morar em rancho de chão batido, de palha mesmo, sabe? De pau a pique. Então, assim, eu sabia que poderia ser diferente, mas para isso eu tinha que ter um outro rumo que não que os meus irmãos estavam, não por opção deles, mas tendo, né, como
condição de vida. E aí, isso foi... Então, assim, quando eu terminei a 8ª série, aí tinha que ver o que ia fazer de ensino médio, né? Do 2º grau. Aí tinha científico, aí tinha os cursos, foi quando surgiu o polivalente, com esses cursos profissionalizantes e tal, os cursos técnicos, e tinha, portanto, construção civil. Aí veio, então, a encruzilhada, se é construção civil ou é curso normal. E aí, pela minha condição econômica... Construção civil era uma conexão com aquele desejo de ser engenheira. De ser engenheira, exatamente. Só que ali, eu já... Assim, eu sempre procuro ser muito realista, né? Muito pé no chão. Então, o meu histórico até ali já me dificultava fazer construção civil ou engenharia civil por onde eu passei, entende? Como eu cursei aqueles meus anos ali e tal. E aí, a possibilidade também de emprego fazendo magistério era maior do que fazendo construção civil. Então, isso também pesou naquele momento, né? Então, não foi. Agora, se você me perguntar, mas e aí, você poderia ter feito outra coisa? Não, assim, definitivamente é aquilo, né? Se eu não fosse professora, eu seria professora, entende? Assim, é a educação. Poderia até ter feito um outro curso que pudesse atuar na educação? De repente, sim. Mas não consigo me ver numa outra área profissional. Né? Então, quando eu fui fazer magistério, ali eu já me achei, e tanto é que depois fui para pedagogia, né? Que na minha época ainda tinha o curso normal, lógico, e depois fui para pedagogia, e da pedagogia para movimento sindical, e, enfim, e aí as coisas a gente vai chegar lá. Eu quero saber como é que você chega em Brasília, sai de Goiás e vem morar em Brasília, e aí começa... Então, saí de Niquelândia e voltei, né, para Anápolis, que eu morei lá 2 anos com os meus pais, voltei para casa da minha tia. Quando concluí faculdade, eu já estava morando em Alexânia. E aí é uma coisa assim, foi por acaso uma outra tia que a gente sempre quis que eu fosse morar com ela, que é a irmã do meu pai e tal. A gente tinha uma história muito próxima, assim, e ela morava em Alexânia porque o marido era gerente do Banco do Brasil. Aí eu falei, não, mas como é que eu vou para Alexânia? Estou fazendo faculdade, né, trabalho e tal. Ele falou, não, você transfere para... Eu já estava trabalhando. E aí eu transferi para uma escola em Alexânia e tinha um remanejamento, né, era razoável de se fazer. E ele falou, não, e aí para você ir para a faculdade tem um transporte aqui, eu pago para você ir, porque se fosse do meu salário ia ficar muito complicado, né? Ia ficar uma moradia muito, muito pesada para mim. E aí assim eu fui para Alexânia. Então, terminei faculdade morando em Alexânia e nessa vida, assim, chegava da faculdade 00:30, 1h, quando a Kombi não quebrava, quando o ônibus não quebrava. E no outro dia, 7h estava na escola para trabalhar. E aí, então, conheci o meu ex-marido. E esse ex-marido tinha um vínculo com Brasília, porque ele morou em Brasília com os pais, e os pais tinham fazenda lá, e depois ele ficou estudando aqui, e havia voltado para Alexânia nesse período. E aí, assim que a gente se casou, nos casamos com 21 anos, então logo nos casamos, terminei faculdade já casada, e ficamos só 2 anos em Alexânia e entendemos que a gente precisava sair de lá até por causa dele, né, para ter mais mercado de trabalho. E aí, então, para onde viemos? Para Taguatinga. Aí viemos para Taguatinga e eu fiquei dando aula em Santo Antônio Descoberto e morando em Taguatinga. Daí, logo depois, ele teve uma oportunidade de trabalho em Goiás, cidade de Goiás, Goiás Velho. E aí tivemos que voltar para Goiás. Mas você ia e voltava para Santo Antônio? Todos os dias, Santo Antônio Descoberto. Para quem está nos acompanhando aí no Brasil, Santo Antônio não é tão coladinho em Taguatinga, viu? Uma distância. E imagina isso em 88, 87, 88, o quanto era precário esse sistema de transporte, né? Era uma novela, os ônibus quebravam muito, muito lotados. 6h eu já estava na parada de ônibus e naquela época... Taguatinga Sul era um deserto, ali perto da Católica era um deserto, e era bem por ali que eu morava. E aí levava minha marmitinha, porque não tinha como sair para almoçar lá, enfim, Santo Antônio Descoberto era minúscula cidade,
E também não tinha dinheiro para ficar comprando almoço lá, então levava marmitinha de casa todos os dias. Aí depois eu voltei para Goiás, morei um período rápido em Goiás Velho, já grávida da minha primeira filha. Mas lá foi pouco tempo e nós retornamos, então desde então que estamos aqui. Mas foi lá em Santo Antônio Descoberto que eu tive meu primeiro contato com o mundo sindical. Conta pra gente como é que foi isso. Que foi a minha primeira greve, né? E lá, é Sintego, lógico, né, Goiás, e é a região de Lusiânia, que eles se organizam por regionais, né? O estado é muito grande, inclusive. Exatamente. E aí, o nosso companheiro Aloísio, que o Aloísio ainda é professor aposentado da base aqui do Simpro, e era também professor de Goiás, e ele atuava como sindicalista lá no Sintego. E eu, muito menina, 23 anos, né? Minha primeira greve, você imagina a rebeldia com 23 anos, o que foi aquilo? Quando eu me lembro de algumas coisas, eu falo, não acredito que eu fiz tudo aquilo. Mas foi a primeira experiência, assim, no movimento, e acabei indo para a linha de frente. Tanto é que logo depois teve a eleição para montar a direção regional. Isso aí, que no meio disso tudo, eu saí da Assembleia que ia eleger a direção, eleita vice-presidenta da regional de Lusiânia. Começou bem, né? Comecei bem, que era o Aloísio, nosso presidente. Daí, só que logo em seguida, voltei para Goiás, que foi nesse período, e aí, grávida, enfim, e tive uma filha, com 3 meses depois estava grávida do meu segundo filho, então foram 2 gravidezes assim muito próximas, eu acabei tendo que realmente me voltar muito para os cuidados das crianças, né? E aí só depois é que eu retorno e só fui fazer o concurso aqui em Brasília. Não fiz antes, não experimentei, não tentei, só fiz o concurso que eu fui nomeada, foi o concurso de 92, e eu fui nomeada em 93, fui logo na primeira leva, fiquei bem classificada e aí já foi uma coisa assim, quando eu comecei em Samambaia, assumi 2 escolas, era na época da turno da fome, sabe, lá do Roriz, que era aquela coisa que Samambaia era aquele turno intermediário ali. Exatamente. Não era só o intermediário, eram 5 turnos na escola. Então tinha o do horário de almoço mesmo, por isso que era chamado de turno da fome. Eram 5 turnos, considerando o noturno. Entendeu? Durante o dia eram 4, dividiam em 4, eram 2 horas e meia de aula. Então era uma loucura. E aí foi isso, assim, a primeiro contato foi esse, estando aqui, é claro que o Simpro, essa potência que é inevitável mesmo, quem não está aqui, mas já conhece o Simpro, e eu venho de uma época também que todo mundo fazia magistério fora, próximo a Brasília, com o sonho de vir para Brasília, né? Eu, por incrível que pareça, quando eu fiz magistério, eu não tinha esse desejo de vir para Brasília. Mas depois as coisas da vida me trouxe para cá e parece que foi tudo muito planejado, né? Assim, as coisas foram se encaixando mesmo e eu fui me realizando e me encontrando aqui. Então, quando eu assumo, lá em 93, já foi assim, no momento que logo depois veio o governo Cristóvão. Né? Isso, a eleição do Cristóvão em 94. Exatamente, né? Então as coisas foram acontecendo muito rápido, assim. E aí, das convivências, enfim. E o Simpro presente na minha vida, sempre, a minha relação com o sindicato, tanto Goiás quanto aqui. Então, sempre fui muito antenada de sindicalização assim que tomei posse e de participar de todas as assembleias e de logo na escola você tá se colocando, falando mais que a maioria, né? Então, isso naturalmente vai acontecendo. Em que momento aqui no DF, quando você prestou concurso, ingressa em 93, mas em que momento você começa a integrar o Simpro enquanto direção, enquanto uma militante demorou. Na estrutura da entidade, demorou. Então, assim, agora, como eu comentei, na escola, como delegada sindical, como representante da escola, isso desde muito cedo, né? Desde o início. Agora, na direção, foi só em 2006 que eu vim para a direção do sindicato. Eu tive a oportunidade de participar
do governo Cristóvão, né? Nosso primeiro governo aqui. Tinha pouquíssimo tempo de secretaria e fui convidada para a Regional de Ensino de Samambaia. E aí fiquei o período todo. Terminando o governo, perdemos, né, a reeleição, aí voltei para a escola, lá em Samambaia mesmo. Depois disso, eu passei uma gestão na nossa associação, a ZEF, não sei se você se lembra, que a gente tinha ali o SEDEC aqui no Sul, exatamente, que era uma potência também, que lamentavelmente se desfez, né? Tá lá, realmente passa lá, dá tristeza de ver, era um patrimônio da categoria, das categorias, né? Porque era do SAI também. Auxiliares. Né? Dos auxiliares também. Aí, depois disso, é que eu fui, olha só, eu fui para a chapa do Simpro a primeira vez como suplente, entendeu? E quando criamos o Simproep, quando dividiu, criou-se o Simproep, foi que eu fui chamada com a saída dos diretores que foram para o Simproep. Está falando do Simproep, porque o Simproep é o sindicato dos professores da rede particular aqui do Distrito Federal, que durante muito tempo também era base do Simpro. Aí houve ali um determinado momento que eles entenderam que deveria formar uma outra entidade, um outro sindicato, e é nesse momento então que a Rosilene assume a liderança. E é importante falar disso porque DF é o único lugar que o Simpro é da escola pública. Nos outros estados, todo Simpro é da particular. Aqui, por que ficou o Simproep e o Simpro ficou com a gente? Por sermos maioria. Então, assim, toda aquela construção, a marca e tal. Então, a nossa rede era maior. Então, houve um acordo sem crise nenhuma para que só aqui fosse o Simproep. O nome fantasia ficou Simpro. Exatamente, Então, foi aí que eu tomei posse em março de 2006. Então, não tem, assim, não foi tão logo, né? Demorou um pouquinho. E aí, a história do Simpro é isso, não tem como ser diferente. Você estando ali, você tem que estar mesmo, tem que assumir, tem que trabalhar muito. É uma categoria gigante, merecedora de muita atenção, de muito cuidado, né? Foram muitas experiências, muita greve, muitos momentos difíceis, é muito machismo, é muito duro para nós mulheres, e mesmo sendo uma categoria majoritariamente feminina, mas a gente sabe que o domínio desses espaços e o movimento sindical não é diferente, ainda está muito no domínio masculino. Então, não foi tão simples assim estar no Simpro e depois numa construção, né, de acabar assumindo tarefas, assim, de responsabilidades maiores e tal. Então, considerando essa sua experiência, essa bagagem, essa militância aí, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do governo ibanês em relação à educação. Como é que você avalia o governo ibanês? Então, nós estamos completando 10 anos do currículo em movimento, Educação em Movimento. Fizemos até um programinha outro dia, que foi a última vez que nós, quando eu digo nós, educação, discutimos a educação do Distrito Federal, uma proposta de educação do Distrito Federal. Então, é muito tempo, né? É claro que foi um trabalho, e é o que está valendo hoje, que é muito bom, mas é óbvio que em 10 anos, muita coisa já aconteceu e que você poderia já ter aberto outros espaços para melhorar ainda mais. Então, o que nós temos hoje, proposta curricular acontecendo, ainda é o que nós fizemos lá no governo Agnello. Foi a última vez que se debateu a educação no DF. Então, isso por si só já mostra que não tem aí muito compromisso com a educação. Nós temos situação até de termos recurso que vem do MEC e que não é executado. Você tem turmas superlotadas, isso... Como assim, capital do país, pleno século XXI, com tudo que nós já tivemos, de repente você voltar, é um retrocesso de você voltar a ter turmas superlotadas, isso estava meio que superado, sabe? Tivemos um período aí bem mais tranquilo com isso. 60% hoje dos professores em regência estão em regime de contratação temporária. Isso 60%? É muito grave, 60%. Então, eu anos atrás, eu via esses números alarmantes de São Paulo, Minas, com o histórico, né, que se tem nesses estados, infelizmente,
apesar de muita luta, mas o modelo de governo das gestões que tivemos por lá, historicamente, resultou nisso. E aí eu achava assim, isso nunca vai acontecer aqui, sabe? Eu achava algo super distante, assim, impensável. E estamos hoje vivendo essa realidade porque é uma decisão, né? É escolha, é modelo mesmo de gestão, é a PEC 32, a reforma administrativa, que não foi aprovada, mas que muitos governos implementam, mesmo sem a lei ter sido aprovada. Uma das formas é essa, de você ir precarizando, não tem concurso público. Todo mundo assistindo aí a crise da dengue. E não tinha profissionais, aqueles que andam por aí, indo na sua casa, verificando, te orientando e tal, há anos sem concurso, sem nomeação. Então, esse modelo do desmonte. E com a educação não é diferente. Então, é sempre uns arranjos. Tem uma coisa que tem gente que não gosta que eu fale, mas eu vou falar assim mesmo. Essa coisa que se criou nessa política da emenda parlamentar, e então as nossas escolas hoje ficam reféns disso, sabe? E você vai chegar em escola, vai ver escolas super bonitas, porque as relações facilitam para que o dinheiro chegue até lá. Só que isso é aquela moeda de troca. Primeiro que tem escola ao lado que não tem a mesma relação com os deputados e, portanto, não tem emendas para ter uma escola bonita. Então, você está começando a ter padrões diferentes dentro do mesmo sistema. E isso vale para tudo. E há uma tendência muito grande, que é claro que todo mundo quer uma escola bonita e é o que a gente quer. A gente sempre fala, por que o prédio do judiciário é bonito e a escola pública não pode ser bonita? Tem que ser bonita. Tem que ter mármore, tem que ter granito, tem que ter vidro fumê, tem que ter tudo que a gente merece ter e é direito. Agora, e o pedagógico? Como é que anda o pedagógico das escolas? Porque a Secretaria de Educação não promove esse debate, entende? Então, há um empobrecimento da educação na minha avaliação aqui no DF nesse aspecto. O que a gente tem de melhoria das escolas do ponto de vista dos prédios tem muito mais a ver com a ação dos parlamentares do que do executivo propriamente. Agora é importante a gente frisar a atuação dos parlamentares, porque criou-se esse modelo de política que para o governador é importante ele distribuir esses recursos entre os parlamentares, porque assim eles negociam entre eles, né? Então, a gente sabe que isso acaba valendo e é a oportunidade também que muitos parlamentares se utilizam para irem para dentro da escola, para ter o reconhecimento da comunidade, da verba que ele liberou. Só que essa verba que ele libera é uma verba que o executivo poderia estar colocando lá dentro, entende? Não é diferente, a fonte não é outra. Então, é um jeito que se arrumou do governador ficar bem, do deputado também, enfim. Mas é um debate que é delicado. O que eu particularmente defendo, e não é o Simpro nem a CNT, é a Rosilene, é que se a gente quer mesmo e é recurso público, por que a gente não pensa num modelo mais democrático? Né? A gente não tinha um orçamento participativo, então vamos pensar por cidade, quanto é que tem de emendas para o deputado ou a deputada fulana de tal, e vamos criar uma comissão, um conselho naquela cidade e verificar as necessidades das escolas. Qual é que está precisando mais e o que realmente, o que vai ser luxo aqui e vai faltar de algo essencial ali do lado, sabe? Discutir melhor as realidades das escolas, né? Então, acho que eu sei que a verba vem carimbada, não se pode gastar com isso, com aquilo e tal. Mas a minha preocupação é que nós estamos nos voltando muito para a estética. Volto a dizer, queremos escolas bonitas. Mas isso ocupa muito os gestores das escolas e às vezes o pedagógico pode ficar prejudicado sem ele perceber, porque é mesmo tomado pela tarefa, não tem muita gente na equipe para poder fazer a gestão disso, tudo dá muito trabalho, demanda muito, e aí a gente fica. Agora é claro que a gente tem equipes muito comprometidas, professores também, lógico, grupos nas escolas que de fato têm a preocupação com o melhor, né, de garantir a qualidade. Isso falando da escola, de quem faz a escola acontecer. Considerando que esse é um quadro que você traz aqui do DF, que é onde você tem uma atuação mais presente,
mas também é diretora da CNTE, que é uma confederação nacional. A minha pergunta é, como é que você chegou à CNTE e, a partir da CNTE, como é que você enxerga essa realidade que você vê aqui no DF, como é que isso está no Brasil? Bom, a CNTE é uma consequência, o Simpro é filiado à CNTE, então só para entender, né? A CNTE é uma federação nacional que tem mais de 50 entidades afiliadas a ela. E o Simpro é uma dessas entidades. E na medida em que se constrói, da atuação, do tamanho, contribuição, tudo isso pesa na hora em que vai se compor a direção da CNTE. Então, o Simpro, por ser uma entidade que tem uma atuação política reconhecida, tem também o tamanho, tem uma arrecadação, tudo isso nos dá, então, condição de ter uma cadeira na direção da CNTE. Nós tivemos, lógico, e ao longo desse período todo, sempre teve alguém do Simpro ali. Às vezes em uma função menos, como é que eu posso explicar? Não nos primeiros quadros, mas até mesmo por falta de disponibilidade, por causa da demanda local e tal. Mas sempre o Simpro teve na Secretaria-Geral, na Tesouraria, então assim, sempre ocupou um espaço na CNTE de relevância. Não que os demais não sejam, por favor. E aí, então, foi isso. Nessa construção, o Simpro, lógico, vai chegando no limite de atuação, que você também precisa abrir espaço para as renovações e você mesmo se renovar, né? Então, tivemos a discussão para que eu fosse para a direção da CNTE. E estou lá já no segundo mandato. E a partir da CNTE, como é que você acompanha esse debate nacional, essa precarização que a gente vê aqui, como é que você vê isso nos estados? Olha, esse Brasil é uma coisa de louco mesmo, assim, que quando você fecha os olhos e começa a visualizar por onde você anda, assim, as diferenças que existem, sabe? Tanto de coisas que você fica surpreso de ver positivamente, né? Como também o contrário. E é muito interessante isso, porque nós aqui, eu critico muito a nossa atuação aqui no DF, porque nós fomos deseducando a categoria para esse olhar muito umbilical, sabe? Muito aqui a nossa realidade. E eu me lembro bem de quando nós estávamos fazendo a luta nacional pela lei do piso, e de ouvir de colegas aqui assim, não sei por que vocês ficam com essa história de piso e tal, isso não tem nada a ver com a gente, não sei o quê, algo distante de nós. Só que agora, o nosso piso aqui é o piso nacional, nos alcançou, porque antes o nosso salário era um dos melhores do país, e hoje não é mais essa realidade, entende? Então pode ser que o que vai nos garantir avanços daqui para frente pode ser a lei do piso, que antes muitos achavam que não. E que era uma coisa descolada da gente. Então, essa história do DF, da Ilha da Fantasia, isso já teve mesmo um pouco de verdade. E aí hoje você precisa ficar acordando as pessoas de que isso não existe, né? E para a educação isso vale também, assim, tem coisas que... O que você está falando leva a que a gente faça uma reflexão sobre esse espírito também mais solidário da categoria, né? Porque assim, enquanto a situação estava boa aqui, o pessoal não estava muito preocupado com o interior do Acre, o interior do Amapá. Você pode ver até mesmo quando a gente tem mobilização nacional aqui, a adesão dos trabalhadores, e aí não é só da educação, dos trabalhadores, servidores de Brasília, ela não é tão alta como poderia ser, por estar aqui, entende? Isso é uma autocrítica, não estou aqui acusando ninguém. É resultado de uma política que é claro que quem dirige tem maior responsabilidade, inclusive, né? Somos nós mesmos responsáveis por isso, mas é uma constatação, assim, dessa dificuldade de uma mobilização quando a pauta não é local, sabe? Quando não é aqui comigo e eu vou aqui brigar com o meu patrão, que é o GDF, sabe? Isso é como se a política nacional não interferisse na nossa vida, né? Também não decidisse, não determinasse nada. Então, já estamos melhorando isso. Eu posso dizer que hoje a gente já tem uma outra leitura e uma atuação também já diferente das entidades, de modo geral, chamando atenção
para isso, né? Mas eu posso também dizer que anos atrás a gente pecava um pouco nisso, sabe? Sim, cometemos essa falha de não insistir mais. Não é que não fizesse, mas a gente precisava ter insistido mais nesse debate nacional. Tá. Esse ano, ali no final do mês de janeiro, aconteceu a CONAI. E a CNTE teve uma participação muito ativa na organização da CONAI. O presidente, inclusive, da CNTE, o professor Heleno, é o coordenador do Fórum Nacional de Educação, que é responsável pela CONAI. E a CONAI é que leva a que se prepare ali o Plano Nacional de Educação, né, que, aliás, vence agora esse mês. No final do mês a gente já fica sem Plano Nacional de Educação. A minha pergunta para você, então, é como é que a CNTE está acompanhando esse debate? Quer dizer, o Plano Nacional esgota agora no final desse mês de junho. E aí, o que vocês vão fazer? O Congresso Nacional, sobretudo o Senado, a Comissão de Educação do Senado, aprovou agora no final do mês de maio a continuação do plano que aí está, né, até o final de 2025. Como é que vocês acompanharam isso? Vocês concordam com essa posição da Comissão de Educação? E o que a CNTE está pensando em relação a isso? Então, a CNTE já se manifestou contrária à prorrogação, né? Mas falando da CONAI ainda, acho isso, assim, a CNTE teve uma atuação de destaque, sim, não só porque temos cadeiras no fórum, mas a CNTE com as suas entidades, porque a nossa mobilização aí nos municípios e estados com as conferências foi fundamental. Sim, eu posso dizer que sem a nossa atuação, com certeza teria sido uma construção muito mais pobre, né? E as nossas entidades assumiram mesmo a responsabilidade nessa mobilização e organização das conferências que aconteceram. E tanto é que aqui no DF também foi o Simpro quem mais, claro, que organizou tudo isso, né? Mas em curto prazo, inclusive, né? Que foi tudo meio que corrido, assim. Agora, temos essa preocupação com essa decisão de muita gente da prorrogação. Acho, né, que será inevitável, infelizmente, pelo que a gente está acompanhando as negociações, os acertos que estão sendo feitos, tentando entrar mais uma vez naquela lógica do menor prejuízo, porque a proposta da Dorinha é para 2028. Ela está falando da senadora Dorinha, professora Dorinha, que é do União Brasil, do estado do Tocantins, e que na Comissão de Educação do Senado, quem está propondo que o Plano Nacional, que ainda está em vigência, possa ser prorrogado até o final de 2028. A proposta dela é para 2028 e que entrou uma proposta, digamos que alternativa e paliativa, que é para dezembro de 25, né? E que o que está se trabalhando, que foi aprovado, na verdade, no Senado, é essa de dezembro de 25. Sim. É bom também que se diga que até agora o governo, que é a quem cabe apresentar o projeto de lei, não encaminhou. Está em silêncio. E também é isso, né? O que a gente precisa, independente, vai prorrogar, não vai prorrogar, é que o novo projeto, que o Executivo encaminhe para que se abra o debate, né? Inclusive para que a gente tome conhecimento, de fato, do que se finalizou, porque nós temos o documento resultado da CONAI, que traz, claro, pontos muito, muito importantes para a educação, mas a gente precisa ver o que resultou de fato disso, o que o Executivo está apresentando, inclusive para as disputas necessárias, né, que possa eventualmente acontecer o debate e que todo mundo vai poder participar e emendas serão apresentadas e a gente já sabe muito bem para onde isso pode, inclusive, andar. Em 2014, nós já tivemos um grande desafio, foram 3 anos de debate para aprovar o Plano Nacional que está vencendo agora. Imaginem vocês um cenário político que o Brasil vive hoje, com o Congresso que nós temos hoje, com tudo que aconteceu e acontece nesse país, se lá naquele momento nós já tivemos grandes mobilizações de religiosos, e aí de todas as religiões, mas os religiosos conservadores, os fundamentalistas, ocupando ali o Congresso
para evitar, e o grande debate daquele momento era ideologia de gênero. Quem é que não se lembra desse termo, ideologia de gênero, que até hoje ninguém conseguiu traduzir, né? Mas imaginem vocês como é que vai ser, o que será que vai acontecer com esse debate do novo Plano Nacional de Educação, quando você tem aí homeschooling, escola sem partido, militarização, enfim, temos uma lista de questões que invadem a educação, que tentam mudar o rumo da educação e que isso tudo certamente, infelizmente, estará na pauta do dia nesse debate. E aí há uma distorção das coisas, que é o que a gente precisa prestar muita atenção. Porque o centro de qualquer proposta tem que ser financiamento. Nós não conseguimos avançar nisso. Nós não conseguimos os 10%. Essa é uma luta histórica, 10% do PIB para a educação. Do PIB para a né? educação, que nós tínhamos conseguido isso no plano atual e que é claro que se perdeu, né, como todo o restante, todas as nossas metas, ou pelo menos quase todas. Mas nós vamos trazer isso novamente, porque não adianta a gente também pensar e defendermos, é claro que a gente quer que aconteça independente de qualquer coisa, a reforma tributária justa, nós queremos tributar os super ricos, mas se esse recurso não vem para a educação e para a saúde, porque se o arcabouço fiscal continua como está, não adianta aumentar a arrecadação porque tem limite de teto. E nós precisamos de mais investimento, né? Se você quer uma educação inclusiva, se você quer uma educação integral para todo mundo e para quem não pode na integral, porque também é importante a gente se lembrar que não é todo mundo que pode frequentar uma escola integral. Então precisa garantir qualidade na regular também. Então, e para isso tudo nós precisamos de uma coisinha, palavrinha mágica, orçamento, né? Isso tem que ser financiado. E para ser financiado a gente tem que também rever aí esse arcabouço fiscal que não pode continuar também como está, para que essas metas sejam cumpridas e para que esse debate seja feito sem essa contaminação. Acho que é quase que acreditar em um milagre, mas nós estamos com toda a disposição para esse debate. Aí o que precisa é isso, é que o Executivo encaminhe para que se torne público, para que a gente comece a fazer essa discussão tão necessária e envolver toda a sociedade nesse debate. Vou falar em executivo, me ocorre pensar aqui também no programa Pé de Meia, que virou aí um novo, o queridinho do governo, né? Com grandes eventos de lançamento dele em vários estados, com ginásios de esporte lotados de estudantes. A minha pergunta é, a CNTE, que é uma confederação tão importante, que reúne os educadores da educação básica e, sobretudo, aí do ensino médio, que é para quem se destina o Pé de Meia, vocês foram consultados? Vocês participaram da elaboração desse programa? Não. CNTE não foi convidada para nenhuma discussão, não. Até porque, pelo que eu sei, quase que isso sai sem nem passar pelo MEC, né? Assim, é porque tem um caráter social mesmo, né? Mas é lógico que é um projeto e uma proposta que tem tudo a ver com a educação, que é para combater a evasão escolar. Então, é claro que é política do MEC, não teria como se pensar uma política desta que não passasse obrigatoriamente pelo MEC. A CNTE não foi convidada, mas avaliamos como sendo uma iniciativa muito importante, bem relevante mesmo. Agora, não pode ser nada descolado, né? A grande questão é que eu ouvi, inclusive, de um estudante, assim, olha, é muito bom ter essa ajuda e tal, agora a gente precisa também melhorar nossas aulas, entende? Assim, melhorar a nossa escola, porque é isso, você garante a permanência, mas eu estou me mantendo aqui, em que condições o restante, né? Então, é isso, a gente precisa, são coisas que vão se somando, mas sem sombra de dúvidas, é uma iniciativa que certamente fará a diferença, precisa fazer, porque nós temos o ensino médio, exatamente uma das modalidades onde você tem maior evasão, né? Nós temos muitos jovens fora da escola, e aí é a juventude que nem trabalha, nem estuda, porque aí vai para precarização no mercado de trabalho e fora da escola. Então, isso certamente é um acerto, sim, da política que nós temos. Mas não participamos. Até aqui nós conversamos com a professora
conversamos com a militante sindical, mas a Rosilene também é uma militante político-partidária, com filiação ao Partido dos Trabalhadores. Ela foi candidata ao Senado na última eleição, em 2022, aqui no Distrito Federal, ficando em terceiro lugar com mais de 22% dos votos, quando muita gente duvidava desse desempenho, dessa candidatura. Saímos com 1%, né? Então, partiu para a eleição com 1% e chegou a 22% dos votos. E eu gostaria de ouvir, então, da professora Rosilene, como é que ela avalia essa experiência da disputa eleitoral, que, pelo que me consta, foi a sua primeira, né? Foi minha primeira e talvez única. Mas é isso, acho que, bom, primeiro que foi uma experiência ímpar, assim, maior honra para mim, muito bom mesmo, assim, de ter podido cumprir com essa tarefa, que não é uma tarefa fácil, né? Não é mesmo. Você, às vezes, 4 da manhã, você está num terminal rodoviário e você ouve gracinhas, e você ouve desaforos pelas feiras, é cara feia para você e tal. Mas é também a oportunidade que você tem de conversar com as pessoas e de conhecer o seu território. Isso também é muito importante, assim, coisas do DF que eu, de fato, desconhecia e coisas da vida das pessoas, sabe, que você também não imagina. Aquilo que para você não tem menor importância e para aquela pessoa é indispensável. Enfim, é um processo gigante, assim, de emoções também muito diferentes. A cada dia é uma emoção diferente, é um jeito diferente. O DF também tem isso, assim, é um quadradinho, mas que de uma diversidade gigante, né? Você sai de um plano piloto, de um Asa Sul, e você vai para o Sol Nascente, para o Arapuanga, assim, são situações muito, muito diferentes. Então, e é isso, e a disputa para o Senado também só me mostrou mais ainda aquilo que eu, como eleitora e cidadã, já identificava, mas na condição de candidata, do quanto é distante da população, do quanto as pessoas não têm noção da importância daquele espaço, do poder que tem ali concentrado. E não é à toa que a direita está investindo muito em eleger senadores e senadoras, porque é mais fácil, é um número muito menor do que na Câmara, e que decidem mais do que na Câmara, né? Que é a maioria. Só para informar que no Senado são 81 senadores, são representantes, 3 por cada estado e aqui pelo Distrito Federal. E no caso dos deputados são 513, exatamente. Então até para aparecer na tribuna dá muito mais trabalho quando você é deputado. Então você se perde ali no meio de 500, né? E no Senado não. E as decisões que são tomadas também no Senado que faz diferença, que tem muito mais poder ali. Então por isso eles estão muito com esse projeto. Então é isso, assim, foi primeiro... não foi planejado, essa candidatura ela não foi planejada ao longo do período. As coisas foram acontecendo, é claro que tem uma coisa de que as pessoas acham que se você começa a aparecer muito, você precisa ser candidata, né? Isso é uma coisa natural, é muito engraçado isso. Então, lá em 2010, 2014 principalmente, houve uma pressão grande para que eu fosse candidata a distrital, e não sei o quê, e eu falei, gente, não, eu estou me dedicada ao sindicato, eu acho que misturar as coisas agora não vai ser positivo, não precisamos de fazer isso, deixa eu aqui cuidando do sindicato, cuidando da minha categoria, trabalhando com a minha categoria. E aí, em 2018, já vivíamos aquela crise terrível, né? Aí foi uma coisa muito, muito minha, assim, de ter vontade de ir para a rua para defender o meu partido. Era isso, assim. Tanto é que eu falei brincando uma vez e alguém levou a sério e isso acabou ganhando força, de tanto ficar insistindo, tem que ser candidata e distrital. Eu falei, olha, gente, eu só vou ser candidata se for governadora. Lá em 2018, né? E aí alguém ouviu isso e levou a sério e começou a trabalhar isso. Então, nós chegamos mesmo a discutir essa possibilidade do meu nome ser colocado para candidata a governadora em 2018. E era por isso. Eu tinha clareza de que nenhum candidato do PT, é claro que uma eleição você não pode dizer que é impossível, porque tudo pode acontecer,
Mas assim, naquele cenário a gente sabia que dificilmente qualquer nome nosso seria eleito. Então era mesmo para a tarefa de reapresentar o PT para a sociedade, sabe? De enfrentar isso, mas de encarar esse debate, chegar nas pessoas, de poder conversar, de poder ouvir naquele momento de crise de 2018. Até porque a gente não poderia mesmo pegar as nossas lideranças maiores para colocar para uma tarefa assim, porque tinha outras tarefas a serem cumpridas e muito estratégicas para nós, né, com maiores garantias. Então, mas acabou que não deu, não rolou, enfim, aí o nosso companheiro Miragaia, que foi o candidato, e infelizmente nós tivemos um desempenho que deixou muito a desejar e que não é desempenho dele, é nosso, né? É bom que se destaque isso, ali foi todo aquele contexto. E aí então a gente caminha para 2022 e aí novamente a minha disposição foi para ser candidata ao Buriti, porque eu tenho mesmo essa coisa do executivo, sabe? Eu tenho uma vontade de fazer. E é o executivo que você pode fazer mais rápido, que você tem um poder maior, o poder da caneta, do diário oficial, né? É claro que não é assim que funciona, você não senta ali naquela cadeira e manda em tudo, obviamente que não e nem poderia ser. Vivemos uma democracia. Inclusive ficamos reféns de Câmara Distrital, reféns do Congresso, né? Mas você tem o seu jeito, a sua gestão, o seu modelo, o seu projeto, quando eu digo seu, do seu partido, da federação, enfim. Então, eu, em 2022, apresentei o nome para essa candidatura ao Buriti. E foi o que vocês acompanharam, muita gente acompanhou, que teve disputa interna, porque tinha um outro pré-candidato, e aí foi muita discussão, muito tempo, até que aí veio a federação e as coisas foram se construindo e outras necessidades pela composição nacional, enfim. Aí a decisão final foi de que seria o PV, que iria indicar o candidato ao Buriti, que no caso foi o Leandro, e que foi muitíssimo bem também. A nossa militância, de fato, assumiu a candidatura do Leandro e fez uma bela campanha, assim como a minha, né? Que é isso, naquele momento, todo mundo muito contaminado pela volta do presidente Lula, e isso, claro, fez com que as coisas mudassem de rumo e nós tivemos um resultado excelente. E aí é bom lembrar também com quem é que eu estava disputando, que era com a Damares, que era uma ministra do Bolsonaro, e com a Flávia Arruda, que também, além do sobrenome Arruda, também tinha sido ministra, era deputada federal e ministra também do Bolsonaro. Então, eram duas baita estruturas, né, que estavam postas para esse desafio. E no início, a primeira pesquisa, eu aparecia com menos de 1% da intenção de votos. Então, chegar a quase 23% foi uma baita vitória, foram 356.198 votos. Para quem nunca havia sido candidata, não tinha estrutura de mandato nenhum, enfim, acho que desconhecida, porque a minha base era muito da minha categoria, do movimento sindical, mas não era uma pessoa pública, assim, para o DF, né, na política. Então, acho que eu fui muito bem aceita pela população de modo geral. Foi uma campanha muito, muito alegre, sabe? Muito leve, muito boa de se fazer. Eu fui muito acolhida. Isso acho que o termo que realmente define é isso. Eu fui muito acolhida por Brasília. E a nossa militância nem se fala, né? A nossa militância me carregou nos braços, assim, e fez uma campanha belíssima. Foi uma experiência e tanto. Rosilene, você também está sendo muito bem acolhida aqui pelos nossos ouvintes e espectadores. Eu gostaria que você deixasse aqui como dica para esse final de semana dos nossos ouvintes uma dica que seja de um livro, ou de uma série, ou de um filme que você viu que você acha que foi importante para você e que você poderia sugerir aqui para quem nos acompanha. Bom, considerando que a gente não pode nunca desistir, né? Temos que ser sempre otimistas, mas nesse otimismo no sentido do fazer. E aí, acho que para todos nós, Mandela é uma eterna referência. Então, é Caminhos para a Liberdade, que eu já, inclusive, presenteei muita gente com esse livro, que é isso, assim, a gente se enche de energia e de certeza de que vale muito a pena e vale a pena caminhar do lado certo, estar do lado certo da história.
Então, gente, olha aí, ó, O Caminho para a Liberdade, livro de Nelson Mandela, é a indicação da professora Rosilene para você que está nos acompanhando. Então, Rosilene, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu espero que a gente possa encontrar mais vezes, tá? Manda o nosso abraço aí para o pessoal da CNTE e do Simpro. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Obrigada.